Sabe aquela sensação de sair de uma reunião e pensar, que perda de tempo? Pois é, isso acontece demais, mas e se a solução para isso for muito mais simples do que se imagina e estiver bem na nossa cara, na pauta da reunião? É exatamente isso que a gente vai ver aqui, como umas poucas mudanças podem virar o jogo completamente. Bora lá? Vamos começar com uma pergunta bem honesta, né? As reuniões de equipe por aí, elas realmente dão em alguma coisa? Porque, muitas vezes, a resposta é um sonoro não. Fica aquela sensação de passar horas falando, falando e, no fim, nada. A gente sai sem saber o que foi decidido. E a raiz desse problema, olha, quase sempre está lá no comecinho de tudo, na pauta. Pensa numa pauta típica. Tem lá a data, a hora e uma lista de tópicos super vagos. Familiar, não é? Isso aí é a receita para falta de foco total. Do outro lado, a gente tem uma pauta excepcional, que é toda focada em ação, em resultado. E o melhor de tudo, transformar uma pauta comum nessa pauta excepcional é bem mais fácil do que parece. Então, por que essa pauta tradicional simplesmente não funciona? Porque ela não prepara ninguém para agir. Ela só joga uns assuntos ali, sabe, sem um objetivo claro. E o resultado a gente já conhece. Discussões que não acabam mais e decisões que, bom, ficam para a próxima reunião e para a próxima. E aqui que está o pulo do gato. Uma pauta bem feita muda o jogo completamente. Ela não é só um guia para a reunião, não. Ela transforma o jeito que todo mundo se prepara e o foco de cada pessoa na sala. E com gente mais preparada, o resultado só pode ser uma reunião infinitamente mais produtiva. Ok, então vamos entender o que faz uma pauta ser tão boa assim. Uma pauta excepcional. Quais são as peças desse quebra-cabeça que transformam um simples papel num verdadeiro roteiro para o sucesso? Olha, tudo começa com o básico, mas aquele básico que faz toda a diferença, sabe? Primeiro, horário de início e de fim. Bem claro para todo mundo se organizar. Segundo, onde vai ser? Tem que ter o local ou o link para a reunião. E o mais importante de tudo, se tem alguma lição de casa, alguma coisa para ler ou pensar antes, isso tem que estar na pauta. É essencial. Mas o legal aqui é pensar no porquê disso tudo. Por exemplo, colocar os fusos horários é um sinal de respeito com quem está trabalhando remoto. E as tarefas prévias? Ah, isso é a chave de ouro. Garante que a conversa já começa num nível lá em cima, sem perder tempo explicando o beabá. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Quando as pessoas têm tempo para refletir, a qualidade das contribuições aumenta de uma forma incrível. E a pauta é a ferramenta que garante esse tempo para reflexão. Beleza, agora vamos subir um degrau. Vamos falar de como as palavras que a gente usa na pauta podem, por si só, gerar ação. Parece um detalhe, né? Mas o impacto é gigante. Olha só a diferença. De um lado, um tópico vago como discutir o orçamento. Do outro, uma ação específica, decidir o orçamento final. É outra coisa. Isso define uma meta, um objetivo claro, muda totalmente a cabeça de quem vai para a reunião. Porque se preparar para decidir alguma coisa é muito mais focado do que se preparar só para discutir. Então, a grande sacada é essa. Usar verbos que indicam ação, tipo decidir, revisar, planejar, deixa as expectativas super claras. Isso empurra todo mundo na direção de um resultado concreto. É tipo dar um tchau para as conversas vagas e um olá para as reuniões que resolvem coisas de verdade. Certo, já temos a base e a linguagem. Agora, vamos colocar os últimos detalhes na estrutura para garantir que o tempo da reunião seja aproveitado ao máximo. E são só duas coisinhas, mas que fazem uma baita diferença. Primeira, cada item da pauta tem que ter um dono, alguém responsável por guiar aquela discussão. E a segunda, cada item precisa de uma estimativa de tempo. E os resultados disso aparecem na hora. Quando tem um responsável, a fala fica mais distribuída e a gente aproveita melhor o que cada um sabe. E colocar o tempo, isso evita aquela armadilha de tentar fazer 1000 coisas numa reunião só. O planejamento fica muito mais pé no chão, muito mais realista. E pronto! Tá aqui a nossa pauta excepcional, completinha. Olha só que legal como tudo se encaixa. Cada item começa com um verbo de ação, tem uma pessoa responsável e um tempo definido. Isso aqui não é só uma lista de tópicos, é uma ferramenta de verdade que prepara, foca e empurra a equipe para frente. Beleza, isso para reunião de equipe está perfeito. Mas e aquelas conversas individuais, os famosos one-on-ones? A boa notícia é que sim, a gente pode adaptar esses mesmos princípios. Para essas conversas um a um, a palavra mágica é colaboração. Mesmo sendo um papo mais informal, ter uma estruturazinha garante que aquele tempo vai ser bem aproveitado tanto para um lado quanto para o outro.
E o processo é bem simples, olha só. Dá para começar com alguns pontos de rotina, tipo métricas. Aí um dia antes da conversa, a gente pede para a pessoa trazer os 2 principais assuntos que ela quer discutir. Depois a gente adiciona os nossos pontos e pronto. Essa pauta que foi construída a 4 mãos vira o guia do papo. O resultado disso é muito poderoso, porque ao pedir a contribuição da outra pessoa primeiro, a reunião foca no que é realmente prioridade para ela. Aquele encontro vira um espaço para o que de fato importa, e não só uma lista de tarefas do gestor, sabe? E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. De tudo isso que a gente viu, qual será a pequena mudança que pode causar o maior impacto na próxima reunião? Porque a transformação de verdade começa assim, com um primeiro passo.